Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um webinar do Hunt. Hoje é um tema super especial, diversidade e inclusão. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hunt, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Ana Babon, que é advogada, tem uma atuação super marcante dentro da área de diversidade e inclusão e tem uma empresa de consultoria, que é a Before People, que tem ajudado empresas a endereçar esse tema que cada dia é mais importante. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a você. Um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigada, Cê. Prazer é meu. Quando vocês fizeram esse convite, eu fiquei muito contente, porque cada vez que a gente consegue capilarizar um pouquinho mais essa agenda, que a gente consegue promover um pouquinho mais essas discussões, a gente percebe que a transformação está acontecendo, né? E eu sou a pessoa que diz que essa transformação ela não acontece de forma externa, ela tem que ser de dentro para fora. E só dá para transformar de dentro para fora se for por meio de conversas importantes. Então, obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Ana, eu queria começar colocando todo mundo na mesma página. Todo mundo ouve muito falar a diversidade, inclusão, diversidade, inclusão, diversidade, inclusão, mas não é uma única palavra, né? São duas palavras, dois conceitos diferentes, complementares. E eu queria que você começasse explorando um pouco isso. O que é diversidade, o que é inclusão e por que esses dois temas andam juntos? Excelente pergunta, muito boa. A gente tende, né, a falar diversidade e inclusão, então parece que é uma coisa, né? Diversidade e inclusão, diversidade e inclusão. Mas são conceitos bastante diferentes e que precisam coexistir dentro das organizações, né? Primeiro, o que é diversidade? Diversidade é o que nós somos. Diversidade é o que nós somos, é o que nos compõe, é a nossa singularidade, é o que nós somos como pessoas em sociedade. Então, considerando eu, você, todas as pessoas que estão ao nosso redor, cada uma de nós tem uma singularidade, né? Temos uma digital que é intransferível, assim como o nosso CPF. Isso denota que somos seres singulares. Por sermos seres singulares, somos diferentes uns dos outros. Nós temos aparências físicas que podem ser semelhantes, nós temos etnias que podem nos colocar no mesmo contexto, mas somos diversos, porque a natureza humana ela é única. Então, se nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo, nós temos quase 8 bilhões de formas de existir no mundo. Porque cada um de nós imprime a nossa identidade no mundo a partir da nossa existência, certo? Então, diversidade é o que somos. Só que aí é que está o pulo do gato. Essa diversidade, por ela ter um marcador social da diferença, então qual que é o marcador da social da diferença da Ana? Eu sou uma mulher cisgênero, negra, de pele clara. Então, o que o mundo vê é isso. Assim como você, AC. Você é um homem branco que performa uma cisgenereidade. Então, a gente se vê dessa forma. Essa tradução, do lado de fora do corpo, da nossa identidade, da nossa diversidade, ela pode ser traduzida em vulnerabilidades sociais. E o que são essas vulnerabilidades sociais? O fato de nós parecermos de certa forma para o mundo pode despertar na sociedade, nas pessoas que se misturam conosco, alguns viés. Então, essa vulnerabilidade social ela é traduzida, por exemplo, nas pessoas negras. Historicamente, nós temos problemas muito grandes de acesso. Pessoas negras, elas não estão em proporcionalidade nas organizações. O que acontece com essa população? Ela vai ficando à margem, né, de onde os negócios acontecem. E como ela é traduzida em vulnerabilidade social, menos acesso a boas escolas, menos acesso à saúde, menos acesso a saneamento básico, menos acesso a uma condição socioeconômica mais importante. Então, a diversidade, quando marcada do lado de fora do corpo de uma maneira que remeta à exclusão, ela gera vulnerabilidade social, né? Então, a diversidade, ela é composta dessa complexidade. E aí, a gente começa a falar do que é inclusão. E aí, o que é inclusão? É você trazer essas pessoas que foram historicamente colocadas à margem da sociedade em razão do marcador da diferença que lhes atravessa para dentro do jogo. Então, como é que eu incluo pessoas? Eu incluo pessoas quando dentro da minha organização eu tenho todas as diversidades em proporcionalidade, ou seja, se dentro da sociedade eu tenho uma maioria de pessoas negras, como é o caso do Brasil, que nós somos 56% da população, eu preciso que a minha organização represente isso. Mas não apenas represente essa diversidade dentro de alguns cargos específicos, como a gente vê, cargos administrativos ou estágio, né? Ou posições muito mais operacionais. Eu preciso que essas pessoas tenham poder de decisão.
Eu preciso que essas pessoas estejam incluídas em cargos que possam promover debates importantes, que digam a respeito à sua narrativa de vida. Então, incluir é fornecer, aí é que está a complexidade da coisa. Incluir é fornecer a segurança psicológica suficiente para que a pessoa possa ocupar todos os espaços de forma que ela se sinta pertencente. Como é que se sente pertencente, né, AC? Quando eu sou ouvida, quando a minha proposição dentro de um debate estratégico é considerada, quando eu me vejo num pipeline de sucessão, quando eu tenho um role model lá em cima, né, na posição da mais alta liderança que se parece comigo, e que eu consigo imprimir a minha identidade naquilo que eu faço. Né? Quando eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu posso falar que eu sou uma pessoa LGBTQIA+. Se eu sou uma mulher trans, eu posso ser uma mulher trans e ser considerada no meu nome social. Se eu sou uma pessoa negra e carrego uma identidade que remeta à minha negritude, um cabelo grande ou um dreadlock, que eu possa usá-lo dentro da organização onde eu estou, sem ser recriminada por isso, ou ser punida de forma velada, né? Aquelas levantadas de sobrancelha, aquele celular que eu dou mais atenção do que você quando você está falando na reunião, né? Que são os elementos da exclusão. Então, é esse combinado maravilhoso de entender que a diversidade ela é o que nos compõe como sociedade, como planeta, e isso é maravilhoso. E incluir é trazer essas pessoas para dentro da minha organização e trazer uma sensação de segurança psicológica o suficiente para que essas pessoas possam ser quem elas são, sem medo de punição ou sem medo de serem julgadas por isso. Acho que foi? Super. Você tocou tantos pontos importantes que eu não sei nem qual que eu puxo primeiro. Eu acho que eu vou começar por um que é bastante pragmático, assim. Então, primeiro, assim, a gente trata dessa questão, né, de diversidade e inclusão, começamos a falar sobre esse assunto, etc. E aí, primeira coisa bom, esse tema virou um tema, de certa forma, da moda, assim, no sentido de, ele subiu na agenda da maioria das empresas e todo mundo precisa falar que está fazendo alguma coisa. Mas, na verdade, eu acho que tem dois motivadores melhores do que esse. Primeiro, simplesmente porque é justo, é humano, é como a realidade se apresenta para a gente de forma diversa, né? Como você falou, 8 bilhões de maneiras de ser, né? Então, por si só, simplesmente porque é honesto, como é a natureza, e não ter essa representação é que demonstra um certo viés e uma certa deformidade, porque em condições normais poderia ser bastante diferente. Além disso, tem um aspecto econômico, que existe estudos sérios da McKinsey, que é uma das consultorias que eu mais prezo, assim, que acho que tem mais credibilidade no mundo, que falam que existe um aumento de lucratividade de 15% quando você tem diversidade de gênero e de quase 30% quando você tem diversidade de gênero e de raça dentro da empresa. E eu já vivi situações interessantes em ambientes de trabalho onde você tinha uma homogeneidade muito grande e outros lugares onde você tinha uma diversidade muito grande. E é incrível como faz diferença e como você realmente tem soluções mais criativas, erra menos portanto, acelera o processo de aprendizado da empresa. Né? Então, se você puder, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, na prática, né? Sim. Que benefício tem. Nossa, é muito legal você trazer essa perspectiva, né, AC, porque a gente consegue conectar duas coisas importantes. O que é justiça social e o que é imperativo mercadológico juntos no mesmo contexto, né? Então, como é que eu vou combinar isso daqui? Como é que eu vou trazer isso para a diversidade? Primeiro que justiça social, quando a gente está falando de organizações, a gente está falando de uma responsabilidade que a empresa tem para devolver para a sociedade aquilo que ela está aferindo como lucro, enfim, né? Existe uma função social da empresa. A empresa existe para alguma coisa além do lucro para o shareholder. Então, quando a gente começa a ver de que forma a empresa pode impactar a sociedade por meio das suas ações internas, a gente está falando essencialmente de cuidar das pessoas.
Então, se eu cuido das pessoas e se eu olho para as pessoas na sua diversidade, na sua singularidade, obviamente, eu estou o quê? Mitigando os efeitos da vulnerabilidade social da exclusão. É quase que automático, né? Eu estou fornecendo mais empregos, eu estou promovendo as pessoas, eu estou colocando elas em lugar de poder, eu estou mexendo, né, com todo o ecossistema social de alguma forma. Então, isso é uma parte. Aí, quando você traz os números da McKinsey, eu também gosto muito das pesquisas que eles fazem, dos dados que eles trazem, porque eles dão suporte para as ações estratégicas que a gente vai implementar nas organizações. Não tem como, né? Mas qual que é a correlação direta, Ana? Por que quando a gente tem mais mulheres na liderança, a gente tem um impacto? Quando a gente tem mais mulheres e pessoas negras, a gente tem outro impacto. Eu estou falando de uma coisa muito simples: debate estratégico. Como é que a gente promove debate estratégico quando a gente está promovendo qualquer tipo de solução, seja ela voltada para o mercado B2B ou mercado B2C, não importa, né? Se eu estou promovendo debate estratégico, eu preciso de ideias diferentes. Como é que eu vou ter ideias diferentes? A partir de narrativas de vidas diferentes que vão trazer perspectivas diferentes. Então, se eu tenho uma homogeneidade, onde as pessoas vêm do mesmo background, da mesma universidade, do mesmo estilo de vida, da mesma visão de mundo, o que vai acontecer? A gente vai ficar concordando um com o outro, porque a gente ouviu as mesmas bandas, porque a gente frequentou os mesmos lugares, porque a gente leu os mesmos livros e porque a gente acha incrível a mesma disrupção. Então, a gente tem um olhar quase que treinado para gostar das mesmas coisas. Então, dentro do meu círculo íntimo, se eu não prestar atenção, eu tenho pessoas muito parecidas comigo. Você também, AC, é natural. Por quê? Porque a gente é conduzido como seres humanos por uma coisa que a gente chama de viés de afinidade. O que é o viés de afinidade? Vai me levar naturalmente a ficar mais perto das pessoas que têm afinidades comigo. Por quê? Porque é mais confortável. Eu não quero que ninguém me tire da minha zona de conforto me fazendo perguntas que eu não sei responder. Eu não quero que as pessoas me tirem do meu sossego aqui, que eu demorei tanto para conquistar, me dizendo que eu deveria olhar uma outra forma de vida, né? Eu quero lugares que me deixem confortáveis, porque nós, como seres humanos, precisamos buscar a certeza, que nem existe. Então, onde é que eu encontro certezas? Naquilo que já é conhecido por mim. Então, quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de mover essa estrutura e trazer pessoas que não se parecem comigo para esse debate, que vai ser muito proveitoso no final, mas eu preciso romper a minha barreira do medo do desconhecido ou do medo daquilo que não se parece comigo. Então, quando a gente está falando desses dados da McKinsey, por que é que a gente tem uma menor chance de errar? A gente consegue implementar mais estratégia e a gente consegue entregar coisas melhores. Porque eu estou falando que pessoas que discordam entre si me obrigam a promover um melhor resultado. Então, por exemplo, se eu tenho numa mesa 5 pessoas que pensam igual e eu chego aqui e falo assim, olha aqui, ó, essa ideia é brilhante, eu quero colocá-la para rodar. A outra pessoa vai olhar e vai falar, realmente ela é brilhante. A outra vai falar, realmente ela é brilhante, porque todo mundo concorda, somos afins, temos afinidades. E aí a gente vai colocar para o público heterogêneo, totalmente diferente da gente, e o público vai falar assim, mas eu não quero, isso aqui não serve para mim. Porque eu não estou vendendo para uma pessoa igual a mim, eu estou vendendo para uma pluralidade que não está representada no meu debate estratégico. Quando eu trago essa pluralidade para dentro da minha empresa, coloco em posições de decisão que estejam ali comigo para promover esse debate e que quando eu mostrar o meu produto, a minha ideia genial vai falar, talvez essa ideia não seja tão boa assim. Por que não? Porque olha aqui, e vai me trazer outras perspectivas. Vai me tirar totalmente da minha zona de conforto, eu vou ter que rever tudo aquilo que eu acho que é brilhante, genial, né? E uma ideia super legal, mas ela vai me fazer levar um resultado muito mais aderente à pluralidade de pessoas com quem eu preciso conviver, né? Eu não posso me dar o luxo de fingir que não existe uma heterogeneidade no mundo, porque o mundo não é uma massa homogênea, embora possa parecer quando a gente está falando das nossas organizações hoje, né? Que são, por natureza, organizações muito iguais, né? Muito parecidas, porque a gente vem de um sistema dessa forma. Mas a ideia de pensar na pluralidade humana como geração de inovação não é à toa que ela acontece. É porque mentes diferentes chegando a um resultado, chegando juntas para chegar a um resultado, a gente consegue promover melhores debates, né? E a gente não tem hoje, como empresas e como líderes, nenhuma possibilidade de não usarmos as pessoas como a maior ferramenta, né, como o maior ativo intangível nas nossas organizações. Não numa situação de incerteza como a gente vive hoje no mundo, né, e que vai permanecer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a ser. E eu me peguei pensando assim, me lembrando de uma experiência que eu vivi, que foi quando a gente iniciou o Hunt,
até a 10ª pessoa, hoje nós somos cerca de 70 pessoas, mas até mais ou menos perto da 10ª pessoa, só tinha homens brancos dentro da empresa. E um dia a gente estava olhando, eu falei de brincadeira, eu falei assim, olha, se a gente não se forçar a contratar pessoas que não são outros homens brancos aqui dentro da empresa, a gente vai ter um problema, porque isso aqui vai virar um ambiente tão tóxico que as pessoas não vão querer nem vir. A hora que elas chegarem aqui e olharem o que está acontecendo, porque a gente não percebe o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, a gente não se incomoda com o jeito que a gente é. E hoje em dia, isso passou o tempo, e hoje nós somos poucos, perto de 70 pessoas, são 53% de mulheres, entre os 7 líderes são 4 mulheres, na massa salarial é 57%, então a questão de gênero a gente conseguiu resolver relativamente bem, tomando algumas atitudes no início que foram que a gente escolheu. A gente falou assim, o que está acontecendo aqui, inercialmente, eu postando vaga para os meus amigos, no grupo da faculdade, contra as pessoas que são iguais aos meus amigos, que estudaram na mesma faculdade, que reforça todo esse viés, né, e perpetua essa situação que eu vi nessa empresa. Então, eu me identifiquei muito, assim, falei assim, olha, deixado a inércia, o que acontece é isso. Você pegar 3 caras, fundar uma empresa, a chance vai ser, se você não fizer nada para mudar isso, a chance é que você vai ter um grupo bastante homogêneo no futuro e com as limitações de visão que esse grupo tem, que você explicou também. Então, aí, eu entro um pouco num tema prático, que a maioria eu acredito que uma parte bastante grande das pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje são gestores de equipes, muitos deles provavelmente com vagas em aberto. Sim. Então, como é que na prática a pessoa pode começar a mudar isso dentro da empresa dela imediatamente? Aí, a vaga está aberta. A próxima pessoa pode começar a fazer a diferença disso ou não. O que a gente faz? Você fez uma pergunta que você respondeu. Você fez isso. Você usou uma palavra, né? Você usou uma palavra e falou assim, ó. Eu olhei para os meus pares, nós éramos 11 homens ali, e falou assim, se a gente não se forçar, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo. Então, eu vou pegar essa palavrinha que você usou, que é forçar, e vou transformar numa outra, que se chama intencionalidade. Você teve intenção em modificar o cenário que você tinha. Você falou, quando você usa a palavra forçar, você está falando intencionalidade. Eu quero intencionalmente buscar pessoas diferentes de mim, porque se a gente permanecer dessa forma, a gente vai ter um ambiente tóxico em que ninguém vai querer trabalhar aqui. Você falou da cultura organizacional. Então, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente começou com essas 2 palavrinhas, eu vou adicionar uma outra aqui, cultura organizacional. A inclusão, ela faz parte da cultura. Então, você tem que promover uma cultura inclusiva, uma cultura onde as pessoas cheguem e queiram ficar. Que você denotou, que você percebeu que não ia acontecer se você continuasse trabalhando no automático. Por quê? Somos conduzidos por vieses, temos o viés de afinidade, buscamos a homogeneidade, porque é quentinho, porque é confortável, né? Mas só que é na incerteza do diferente, do desconhecido, que eu vou conseguir promover mudanças, que eu vou conseguir promover inovação. Então, a intencionalidade é a ferramenta para a gente usar. Então, para essa pessoa que tem uma vaga aberta hoje, ela precisa olhar para dentro do contexto dela e falar, peraí, tenho aqui 3 posições em aberto. Quero trazer mais diversidade para cá. Qual é o perfil da pessoa que eu posso trazer diferente de tudo que está aqui? Ela pode, intencionalmente, definir o que ela quer no mercado. Então, tem uma vaga aberta, tenho prioridade para mulheres, tenho prioridade para pessoas negras, gostaria de ter pessoas com deficiência. Ela pode fazer isso porque isso se chama discriminação positiva, é uma ação afirmativa. Eu estou dando notícia para o mercado de que eu estou querendo mover aqui dentro a estrutura que eu tenho. E isso pode ser feito, né? Mas, Ana, eu vou estar discriminando, mas a gente tem 2 tipos de discriminação. A negativa, onde eu perpetuo vulnerabilidades e exclusões, né? E a positiva, onde eu estou trazendo para cá, eu estou revertendo aquilo que o sistema no automático fez. E a gente tem aí suporte, desde o suporte jurídico até as áreas de compliance que vão, né, nos acolher nessa decisão. Mas, mais do que eu definir que essa vaga vai ser preenchida por alguém que venha do grupo subrepresentado,
Eu preciso olhar se o meu ambiente não é tóxico, porque a pessoa não pode bater e voltar. Ela não pode chegar nesse ambiente e falar, opa, não estou sendo ouvida, opa, não tenho segurança psicológica para ser quem eu sou, vou embora daqui. Porque isso pode ser pior. Primeiro que você gerou mais frustração na vida dessa pessoa. Segundo, porque o teu indicador de turnover, ele aumentou. E mais do que isso, você perdeu uma pessoa que faz parte do grupo subrepresentado que poderia estar trazendo valor para a tua equipe. Né? Então, primeiro a gente tem que fazer a lição de casa de olhar qual é a cultura que eu tenho. A minha cultura ela é inclusiva, a minha cultura ela é excludente, ou eu nem sei que cultura que eu tenho. Ah, Ana, eu tenho uma cultura super legal. Mas você mediu? Você foi lá ver? Você fez uma pesquisa? Você entendeu? Né? Porque a cultura, para quem está no cargo de liderança, é uma. Para quem está na posição mediana, é outra. Para quem está na operação, é outra. Então, cada pessoa da empresa tem uma visão específica da cultura que a empresa tem, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa robusta, quando a gente faz uma análise, a gente consegue ter uma percepção desse ambiente. Uma vez que a gente tem uma percepção real desse ambiente, a gente consegue trabalhar. Para daí sim atrair mais talentos diversos, para que eles fiquem, para que eles permaneçam, para que eles vejam possibilidades de ascensão naquela carreira. Então, a palavra é intencionalidade e necessidade de mudança, querer fazer essa mudança, querer operar e promover essa mudança, tornar seu ambiente mais inclusivo. E dá bom, né? Dá para pegar essa vaga que está aberta e falar, vou preencher com mulheres, vou preencher com pessoas negras, vou preencher com pessoas LGBT. Peraí, só tem gente de 30 anos na minha equipe, quero uma pessoa de 50, quero uma pessoa de 60, né? Porque a diversidade etária também é importante, a neurodiversidade também é importante. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aí para tornar a nossa organização mais diversa, mais inovadora, né? Mais estratégica. Mas a gente primeiro precisa saber quem nós somos como organização hoje, e aí avançar. Muito legal. Você falou você falou vamos dizer, da discriminação positiva. E eu tenho um tema meio polêmico, mas que eu vou arriscar colocar ele na mesa e tratar, que é o seguinte: o Hunt, per se, ele é uma ferramenta que promove a meritocracia, a transparência sobre as entregas que as pessoas estão fazendo, sobre a produtividade, sobre a qualidade do trabalho, sobre uma série de coisas. Mas e a maioria das pessoas tende a associar, olha, uma empresa é super justa, porque a gente toca tudo por meritocracia. Mas a meritocracia tem dois lados, né? Porque se por um lado ela ajuda a revelar a qualidade do trabalho, ela tende a perpetuar o viés que existe já em relação ao acesso à formação e a uma série de outras coisas que, no final, vão não digo necessariamente ser determinantes, mas vão ser vão ter um peso importante no desempenho que a pessoa tem. Então, tem dois lados nessa história também. Dois lados. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, de onde a gente está colocando a meritocracia? É no acesso? Então tá. Se a gente está falando da meritocracia no acesso, do tipo assim, ó, você pode chegar onde você quiser, desde que você se esforce o suficiente, né? A gente traz um mito do self-made man, da self-made woman, né? Tudo focado em mim, né? Tudo que eu fiz, se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar lá. Só que aqui, vamos trazer isso para o... Primeiro que a gente precisa lembrar que a meritocracia é um conceito que nasceu lá na Revolução Industrial, né? E aí ela foi muito apropriada pelos Estados Unidos ali, quando começou a trabalhar essa questão da meritocracia, ela é muito enraizada e fundante lá. Só que aqui no Brasil a gente tentou fazer a mesma coisa, e a gente opera nessa mesma lógica, sem entender a própria complexidade da nossa Constituição como sociedade, né? O Brasil, ele é um país que ele tem desigualdades fundantes, e essas desigualdades fundantes impedem que nós partamos dos mesmos lugares, certo? Então, é impossível que nós partamos todos do mesmo lugar quando eu estou dizendo que alguns marcadores da diferença são traduzidos por vulnerabilidade social. Pessoas negras historicamente excluídas, mulheres com... Se eu for falar de quando foi que nós conseguimos poder votar, ou ter uma conta em banco, eu estou falando de pouquíssimo tempo, gente. Né? Não estou falando de séculos, eu estou falando de ontem, praticamente. Então, quando eu falo que essas diversidades elas têm vulnerabilidades sociais fundantes, eu estou falando disso. Eu não posso imaginar que uma pessoa negra em condição periférica possa ter chegado no mesmo lugar, pode ter estudado na mesma universidade que uma pessoa que veio de uma classe AA.
Ou eu não posso imaginar que as pessoas negras vão ter uma vivência no exterior, ou que tiveram acesso ao idioma inglês, por exemplo, ou que falem mais de 2 ou 3 línguas. Então, no acesso, eu preciso entender que os critérios que eu uso de elegibilidade para pessoas adentrarem na minha organização, esses critérios de acesso podem ser excludentes, se eles não considerarem o ponto de partida das pessoas e não entenderem que, muitas vezes, um diploma de determinada universidade, ou um idioma, ou uma vivência no exterior, ela pode ser simplesmente substituída por um valor, ou uma habilidade, ou uma skill, que está muito mais conectada com human skills e soft skills do que com um diploma técnico. Por quê? Porque tudo que é técnico, a gente consegue desenvolver. Eu posso fornecer um inglês, eu posso fornecer um francês, eu posso fornecer uma vivência no exterior, né? Eu posso pegar essa pessoa e fornecer para ela os elementos que eu acho que são tão necessários. Então, eu estou falando a meritocracia no acesso, ela não funciona justamente por isso, né? Porque eu segmento, e aí os critérios eles acabam sendo excludentes. Agora, quando eu estou falando de uma pessoa que está em desenvolvimento na organização, e se eu utilizar a meritocracia como sistema de recompensa, entrega resultado, por que eu não posso? Ótimo, fico mais tranquilo, mas eu queria te colocar ilustrar isso que você está falando, porque é muito verdadeiro. Eu digo que eu fico mais tranquilo porque, como eu te falei, é um sistema que na minha cabeça sempre foi assim, eu quero justamente reduzir viés. Então, eu quero saber assim, eu quero olhar a história e falar assim, quem que é ponta firme aqui? E, idealmente, isso é transparente para mim e indiferente em relação... Eu dou critérios objetivos para que aquela pessoa possa sair até dessa coisa de, não, eu sou desconfortável porque ela tem um aspecto físico diferente do meu, ou porque ela tem uma orientação sexual diferente da minha, eu tenho um desconforto até em lidar com ela, em estar no mesmo ambiente, sei lá, foi criado de uma maneira... Isso é uma coisa que eu falo muito internamente, assim, que a gente não pode... Por mais que a gente queira... ter um mundo mais justo e ser pessoas mais justas, a gente precisa olhar para nós mesmos e perceber de onde nós estamos vindo também. Porque eu falo, eu fui criado por uma família que historicamente é bastante preconceituosa. E cada geração é menos. Então, que bom, assim, mas eu carrego, uso, de vez em quando eu falo uma expressão, eu faço alguma coisa e tal, que hoje em dia eu já percebo, nossa, que coisa inadequada, etc. Eu acho que todo mundo tem isso. Então, em alguma medida, né, carrega a sua história, a sua criação e um pouco desse legado que veio de casa e que vem se transformando ao longo das gerações, né? Então, a nossa pretensão é fornecer uma camada um pouco mais isenta, que o cara possa olhar com mais tranquilidade para isso e falar assim, cara, eu preciso ser justo aqui nessa história. Quem segura essa área são essas 3 pessoas, e eu tenho outra pessoa que precisa de desenvolvimento e uma outra que, infelizmente, eu acho que não vai para frente. E aí você, depois, com esta camada em mãos, você pode colocar N outras camadas em cima e tomar a sua decisão, mas pelo menos uma camada objetiva você tem. Agora, o outro ponto que você falou sobre o acesso e os critérios de acesso é um ponto muito importante e eu queria só ilustrar essa história, porque eu estava pensando e me lembrando de quando eu fiz faculdade. Estudei na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no curso de administração de empresas pela manhã. Então, assim, sabe com quantas pessoas negras eu convivi durante os 4 anos da faculdade? Nenhuma. Ou com as pessoas que estavam trabalhando na FGV. Fora as pessoas que estavam trabalhando na FGV, teve uma pessoa que era no intercâmbio da Angola. Olha lá. Nem era brasileiro. Não era nem brasileiro. Mas falei assim, puxa, como é que... Então, realmente, assim, se eu for colocar como critério uma pessoa ser da LGBT, tantos anos de experiência, eu vou pegar essa safra. Isso. Não tem, assim, e como é a brincadeira, a pessoa não é capaz de entrar. Bom, tem algumas questões, mas a primeira questão que eu queria colocar é caro para burro. Primeiro limitador. Primeiro limitador, caro para burro. Então, todos esses marcadores que você falou de vulnerabilidade social estão incluídos dentro
história. Então, eu já carreguei o viés todo para dentro. Não, eu sou objetivo. Se o cara fez GV, ele pode entrar qualquer. Não, eu já quebrei tudo. Uhum. Assim, e provavelmente não estou sendo justo, porque isso também não é o melhor preditor de desempenho, como você está falando. Não Existem é. aspectos técnicos, existem aspectos interpessoais, e não raramente uma pessoa que tem uma experiência de vida mais diversa provavelmente vai ter muito mais empatia, muito mais capacidade de relacionamento com as outras pessoas e vai ser capaz de promover histórias muito melhores e mais ricas dentro da empresa, né? E aí, eu, eu vejo que algumas empresas têm adotado já algumas práticas em relação a isso no momento da contratação, porque tudo Uhum. bem, então vamos lá, estamos com as nossas vagas abertas, adotamos ali a postura interna de que a gente quer que essa mudança aconteça, e a gente vai ser intencional em relação a isso. Aí eu vou fazer um processo de seleção. Então, você já deu uma boa dica. Primeira coisa, pensa direito nos seus critérios de exclusão da história, porque se você quiser pegar de tais faculdades, ou de tais coisas, ou de tais, não sei o que lá, talvez você já carregue para Uhum. dentro tudo isso. Vejo algumas empresas fazendo, por exemplo, entrevistas cegas, Isso. e outras coisas, e eu queria que você comentasse um pouco sobre melhores práticas que podem ser introduzidas imediatamente no processo de recrutamento e seleção das pessoas para estar na rua hoje, na próxima entrevista, na próxima vaga. Eu acho muito bom, muito bom. E ninguém garante, né, AC, que se você escolher a universidade de onde a pessoa veio, aquela pessoa vai ser uma boa profissional. Sim, Porque você pode até total. ter um diploma, mas hoje, né, todos os dias a gente abre as revistas de negócios e tem lá quais são as habilidades do futuro para a liderança, ou quais são. Todas as habilidades são soft skills, são habilidades intangíveis, são habilidades que não estão conectadas com o diploma que a gente teve, mas são conectadas com os obstáculos que a gente superou na vida. Porque não existe nenhuma soft skill que pode ser desenvolvida quando o mundo está smooth ali, quando você está ali, né? Não tem como. Você vai descobrir as habilidades que você tem, flexibilidade cognitiva, capacidade de negociação, criatividade, quando você está no meio da diversidade, né? E você quer mais pessoas que superaram adversidades do que todas essas pessoas que fazem parte dos grupos subrepresentados? Não tem, né? Mas vamos voltar para o teu tema aqui, que é o recrutamento hoje. Recrutamento às cegas é um elemento muito legal. A gente tem ali, a gente não vê a universidade de onde a pessoa veio, né? A gente tem algumas coisas que são escondidas. Só que a última fase, sempre de um recrutamento, ele vai ser a conversa com o gestor. Se esse gestor ou essa gestora que vai fazer essa entrevista não tiver um bom treinamento de como funcionam os vieses inconscientes, ou do que significa uma seleção baseada em valor, que é uma seleção baseada em valor, essa que eu estou te dizendo, que não olha muitos critérios objetivos que estão ali naquele currículo, mas o que aquela pessoa traz. Se essa pessoa que está fazendo entrevista, ela não tiver uma visão de mundo como essa que a gente está debatendo aqui, ela não vai deixar entrar uma pessoa que venha do grupo subrepresentado e minorizado. Sabe por quê? Porque ela não vai saber como liderar aquela pessoa. Lembra que você mesmo usou isso, né? A gente tem medo de perguntar, a gente não sabe como se refere, a gente não sabe como age. A gente já perdeu a nossa capacidade humana de conexão. A gente tem medo do outro humano que está na nossa frente. A gente tem medo de pegar na mão, a gente tem medo de olhar no olho e perguntar: você está bem? Você está dormindo? Como é que tá a pandemia para você na sua casa? Você está pirando com seus filhos? Senta aqui, vamos tomar um café e vamos falar disso? A gente não fala. A gente fala de milhões de coisas, mas a gente não fala de sentimento, a gente não fala de emoção. Então é óbvio que a gente vai ter medo de liderar uma pessoa diversa. Então a chance de um gestor ou de uma gestora estar fazendo uma avaliação e ser conduzida pelo medo é muito grande. Então, o que a gente precisa garantir? Que essa pessoa, na fase final de uma recrutamento e seleção, ela tenha a oportunidade de conversar com 2 ou mais gestores, ou gestoras, ou gestores plurais, uma mulher, um homem, uma pessoa LGBT, para que essas pessoas possam ter uma discussão saudável a respeito do que aquela contratação significa, né? Mas mais do que isso, se a gente está pensando em mexer no acesso, em trazer mais pessoas diversas para a nossa organização, a gente precisa trabalhar a nossa liderança. A gente precisa estar do lado da liderança, porque essa liderança precisa de ferramentas e um novo repertório que amplie esse mindset dela, para que ela não tenha medo de comprar a briga que é trazer diversidade para o time. Porque é uma briga que começa primeiro com a gente. Você falou, eu venho de uma família historicamente bastante tradicional. Eu também. Então, assim, como é que a gente faz para estar aqui hoje movendo essas curvas, fazendo essas discussões?
é de dentro para fora. Se eu não faço uma investigação, porque eu, Ana Bavon, CEO da Before People, cultura inclusiva, sou uma pessoa enviesada, tem vários vieses. Sou capaz de cometer preconceitos, trabalho diariamente para não cometer discriminações. Mas por que é que eu estou falando isso? Para que as pessoas possam perder o medo de se reconhecer capacitistas, fóbicas, racistas. Todos nós, em maior ou menor grau, somos e vamos cometer movimentos de exclusão. O que a gente precisa saber é quais são os vieses que me compõem. Putz, pode ser que eu seja uma pessoa que não saiba lidar com uma pessoa travesti. Eu já sei que eu tenho um viés aqui, vou trabalhar ele. Mas se eu tenho medo de reconhecer esse viés em mim, eu nunca vou conseguir trabalhar. Aquilo que não está no meu consciente, aquilo que eu me recuso a olhar, eu não vou conseguir trabalhar nunca. Então, a liderança hoje, ela precisa de um suporte que a conduza nessa jornada para dentro de si, se enxergue, se olhe, traga para cá, né, para o nível da consciência, quais são os trabalhos que a gente precisa fazer a nível de desfazimento de vieses, para que daí a gente possa promover maiores possibilidades de acesso. Faz sentido, assim, parece uma coisa muito subjetiva, né? Quando eu falo de emoção, de sentimento, de olhar para si, mas não tem outra saída. Nós fizemos aqui alguns webinars sobre vulnerabilidade, sobre comunicação não violenta, e sobre temas que eu acho que cresceram de importância, principalmente com a história da pandemia, por dois aspectos. Primeiro, teve um aumento da fragilidade das pessoas e do desconforto psicológico objetivo e subjetivo, né? Tanto pelo medo real de ser demitido, porque a empresa está enfrentando uma crise, quanto o medo também real de pegar Covid, eventualmente, ou tem pessoas da família que pegaram e eventualmente até faleceram. Então, existe uma camada objetiva de medo, e aí existe como a gente vive todas essas histórias, e tem esse afastamento, porque aí, de repente, todo mundo foi para o trabalho remoto, e agora nós estamos vivendo uma transição, mas eu acho que houve, se há algum aspecto positivo nisso, houve um aumento da maturidade das empresas em relação à sua capacidade de gestão. Então, se organizar para fazer o trabalho remoto, eu sempre brinco falando que fez a maioria das empresas passarem de um modelo de gestão baseado em esforço percebido para um modelo de entrega realizada. Né? Então, ótimo. Não é se a pessoa está, se eu estou vendo que ela está trabalhando, mas se ela está entregando conforme foi combinado e dentro de uma forma sustentável, etc. Então, existe um lado positivo, existe um lado negativo, e a gente tem trabalhado muito essa questão, porque esse distanciamento físico entre as pessoas reduz um pouco as oportunidades, assim, não intencionais de descobrir essas coisas, de perceber que a pessoa tá triste, porque na reunião ela está ali objetivamente falando o que precisa fazer, etc. E o gestor, nesse ambiente remoto ou híbrido, e eu acho que a gente provavelmente vai continuar híbrido por muito tempo, e talvez, inclusive, esse seja, de verdade, a forma de trabalho dominante no futuro, em menor ou maior grau, mas você tem menos oportunidades para que esses encontros fortuitos, assim, e essa percepção mais sutil aconteça. Então, você tem que ficar especialmente mais atento para as entrelinhas, para a linguagem corporal, para atitudes, para pequenas coisas, porque seu campo de percepção, sua oportunidade se reduziu um pouco. Isso talvez, por um lado, traga até um pouco mais de conforto para quem tem esse desconforto quase físico de estar em contato com uma pessoa muito diferente, assim, deu uma certa distância, mas, em compensação, agora, eu preciso estar especialmente atento e sensível ao que está acontecendo. E aí, eu percebo que, por conta dessa redução, tem uma coisa que a gente fazia e eu acho que ficou mais importante, que é a questão, a gente faz avaliação 360, né? Então, a gente termina, você falou no processo de contratação, deixar a pessoa falar com vários líderes diferentes,
na avaliação 360 você também tem um pouco isso, porque você tem vários pontos de vista, né? Uhum. Você tem os pares, você tem eventualmente fornecedores barra clientes de outras áreas da empresa, você tem chefe ou chefes, dependendo de como aquela coisa se organiza, etc. Então você tem um pouco mais de espaço para isso. E você tem, a gente trabalha muito também com a prática de feedback contínuo, né? Existem as datas formais para as avaliações 360, mas existem esses one-on-ones, assim, acontecendo de forma contínua. E aí eu estou trazendo isso porque existe uma coisa que pode ser trabalhada também, que são processos internos que vão ajudar até a criar a cultura, né? Se você, por exemplo, a empresa tem uma cultura de ouvir, tem uma cultura de ouvir, mas para criar a cultura de ouvir, pode ser que eu tenha que ter sido intencional em relação a isso e colocado um processo que é o meu amigo. No dia tal, você tem que fazer, você tem que ouvir as pessoas. Isso. Se Não tem você outro não jeito. ouvir pelo menos 15 vezes por semana, você não está fazendo o seu trabalho. E aí, com o tempo, isso vira uma coisa mais natural, né? Fala assim, putz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dos processos na construção de uma cultura mais inclusiva. E eu acho que aí a gente está realmente dentro do tema de inclusão, né? Que a gente trouxe a Inclusão pessoa, pura. mas agora a gente tem que fazer, a gente tem que dar chance, a gente tem que deixar a pessoa se desenvolver. A gente não sabe o que é ser eu, como homem branco, não sei o que é ser diferente disso na minha própria empresa, então eu preciso ter esse ponto de contato, né? Eu preciso ter essa honestidade intelectual e ter esses passos que, se não ocorrerem organicamente, eu preciso promover, preciso ser ativo em relação a isso e promover. Queria que você falasse um pouquinho sobre processos. Excelente esse exemplo que você deu, né? Quando você fala assim, a gente tem uma cultura de escuta, mas como que ela se dá? Vocês conversam no cafezinho? Vocês conversam enquanto estão passando? Como que é essa cultura de escuta, né? E é exatamente isso, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala muito da sensibilização para o tema, né? Então a gente vê muito letramento, as pessoas fazem palestras, as pessoas querem falar sobre isso, explicar o que significa, como trata. Mas a diversidade, ela é um novo drive para tudo que a gente faz dentro da organização, né? Então, se a gente determina processos guiados pela diversidade humana, visando uma cultura de inclusão, a gente precisa rever como é que a gente faz as coisas. Dentro da avaliação 360, eu tenho espaço para uma avaliação conectada com o tema de inclusão, com o tema de diversidade? Eu mudo, eu insiro um novo processo. Se eu estou dizendo que eu preciso que a minha empresa tenha uma cultura de feedback contínuo, o que você faz? Você cria momentos e oportunidades para que isso exista. Então, todas as vezes que a gente fala de diversidade nas organizações, eu estou falando de promover um ambiente inclusivo e rever tudo o que eu faço. Como é que eu faço hoje? Então, tudo que eu faço na minha organização, se está no modo automático, se está respondendo aquilo que eu criei como um procedimento padrão há 10 anos, ele não funciona mais. Se eu estou falando que o meu pipeline de sucessão ele é definido hoje pela forma como eu fazia há 5 anos atrás, ele já não funciona mais. Né? Se eu estou dizendo que hoje o meu processo de hiring é feito da mesma forma há 3 anos, ele já está obsoleto, há 2 pelo menos, né? Então, como é que eu coloco a inclusão como um elemento para tudo isso? Eu olho a diversidade humana que acompanha a minha organização. Então, se eu estou falando que eu preciso de uma cultura inclusiva, eu preciso de uma cultura onde todo mundo seja visto, ouvido e valorizado, né? Para quê? Para que a gente possa potencializar o valor dessa narrativa de vida diversa, que é o que eu quero, que é o insumo para a geração da minha inovação. Então, eu não tenho como fazer nada se não for com aquela palavra que você usou, forçando e colocando intenção. Então, eu vou ter que intencionalmente criar um novo processo. Mas, Ana, tá todo mundo cansado, são muitos processos. Eu falei, sim, mas em algum momento você já cansou essas pessoas implementando algo. Se foi uma metodologia agile, se foi uma nova forma de fazer algo, você vai complicar mais um pouco, mas depois o resultado, ele compensa cada esforço que você faz. Porque quando a gente está falando de cultura organizacional, eu estou falando da essência do negócio. Tem uma frase do Peter Drucker que você deve conhecer, né, de administração, que ele fala assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. E come. É isso aí. E come. Então, se eu tenho uma cultura que ela não é inclusiva, que ela é hostil e que ela não promove nas pessoas a vontade de produzir, a vontade de gerar valor, a vontade de demonstrar sua ideia,
essa cultura vai acabar com a estratégia que eu fiz, maravilhosa, né? Assim, que poderia colocar a minha empresa entre as, sei lá, as 500 mais e me colocar ali no olhar do investidor para que ele faça um aporte maravilhoso. Mas não vai. Por quê? Porque a cultura não deixou. Então, eu preciso olhar para a cultura como um elemento que conecta pessoas. A partir do momento que eu vejo a minha cultura como um elemento que conecta pessoas, eu olho quem são essas pessoas. São plurais. Legal, eu já tenho uma diversidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Colocar pimenta, vou potencializar isso. E aí você tem várias ferramentas para fazer. Mas não tem como a gente olhar a inclusão nas organizações sem olhar para todos os processos e o refazimento deles a partir da lentezinha da diversidade. Não tem jeito. E mais, hein? Agora a gente está falando de ESG, agora a gente está falando de agenda da ONU, agora a gente está falando de demandas que o board não tinha, que hoje tem, né? Que ele exige que tenha diversidade nos conselhos. A gente está falando de empresas de capital aberto que precisam responder que precisam responder para demandas de mercado que estão colocando a diversidade e a inclusão como critério, né? Então, assim, a gente não tem mais saída. A única saída que a gente tem, aí, de novo, é olhar para dentro. E dentro pode vir o que for, né? A gente precisa dar conta disso. Ana, eu queria explorar um pouco a sua experiência específica na Be4People como consultora. Aí eu queria saber um pouco assim, qual que é o papel de um consultor dentro desse processo de mudança, porque eu fui consultor no começo da minha carreira por muitos anos, e eu sei que algumas coisas quebrar a inércia dentro da organização é extremamente difícil. Às vezes, se você não tiver uma pessoa que chegue assim, às vezes vai falar uma coisa que você até sabe, assim, mas que não coloca aquilo na luz, e muitas vezes coisas que você não sabe também, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é a atuação da empresa e quais são os tipos de projeto que você realiza e como é que se dá esse apoio a essa transformação. Muito legal. Você foi consultor, então você imagina, né? Assim, não é simples. Eu acho que a primeira coisa que que eu preciso dizer é que aqui na a gente tem aqui na Be4People, a gente tem um papel muito específico. A gente atua diretamente na revisão desses processos e em estratégias de longo prazo para refazimento dessa cultura, para estabelecimento de uma cultura inclusiva. Então, a gente trabalha muito perto da liderança, e eu estou falando de liderança da alta liderança, para quê? Para a gente poder entender qual que é o mindset dessa população e, através dessa população, a gente conseguir cascatear, né, cultura, exemplo, quem tangibiliza, né, são os líderes, para que a gente possa cascatear uma nova cultura. E daí, o maior ponto de inflexão que a gente tem hoje é a organização entender que lá dentro, a gente precisa de pessoas que estejam conectadas diretamente conosco para a gente poder implementar novas ações ou que nos ajudem a desenvolver os processos que a gente vai propor. E mais que isso, entender que talvez as organizações hoje não tenham profissionais aptos a exercer esse papel dentro dela, conectando diversidade e inclusão. Por quê? Porque é um tema novo, é uma agenda absolutamente disruptiva e que, se ela estivesse no radar das pessoas na organização, nós não estaríamos onde estamos hoje, nós já seríamos empresas diversas e inclusivas, né? E mais do que isso, compreender que não é uma agenda do RH. A responsabilidade da cultura da empresa nunca foi do RH. Então, por que é que a gente está colocando no RH a necessidade de fazer essa transformação dentro da organização, tornando ela mais diversa, mais inclusiva? Não é. Isso é da dimensão do comitê executivo. Isso é da dimensão da decisão do CEO, né, dos seus pares e da C-suite. Né? Por quê? Porque as decisões que vão ser tomadas para a gente implementar uma cultura nova são decisões desse nível, que a gente vai precisar colocar em tensão e que a gente vai precisar fazer uma aposta que dentro da mesma organização a gente vai ter pessoas que não vão gostar e que não vão se sentir confortáveis. Então, quem é que vai enfrentar esse tipo de animosidade que vai ter dentro da organização? Não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas e um conjunto de valores muito bem amarrados que vão nos ajudar a estabelecer esses novos inegociáveis, né, que eu digo. E quais são os inegociáveis? Eu vou colocar pessoas negras aqui, eu vou colocar mulheres aqui, eu vou colocar pessoas LGBTQIA+ aqui. Por quê? Quando a gente decide, por exemplo, fazer uma ação afirmativa, né? A gente teve aí notícia da ação afirmativa dos trainees negros, por exemplo, da Magalu ou da Bayer, né? E eu posso falar com bastante tranquilidade, porque quem cuida dessa ação afirmativa da Bayer é a Be4People.
Então, o que nós fizemos ali? Ali a gente tem um suporte muito grande dentro da organização, a gente tem uma pessoa dedicada a isso, mas a gente precisou trabalhar todo o mindset da liderança antes de abrir o processo para a ação afirmativa. Depois a gente abriu a ação afirmativa e a gente continua acompanhando tanto líderes quanto trainees num longo prazo. Então, é um trabalho que não é simples, é um trabalho que precisa de dedicação de muitas áreas e de muitas pessoas. Então, para que a nossa consultoria possa fazer um bom trabalho, eu preciso que as pessoas lá dentro da organização, pelo menos um grupo, esteja dedicado efetivamente a essa ação transformacional e se disponibilize, né, para que isso seja feito. E acho que esse é o maior ponto, mas entender de uma vez por todas, talvez, que diversidade não seja uma agenda do RH, que não está só ali na competência do RH de trazer essas pessoas. Acho que isso talvez seja hoje, dentro do ambiente de negócios, o maior desafio que as consultorias, não só a minha, mas aí eu coloco todas as outras consultorias de diversidade e inclusão e de cultura trabalhando. Acho que o maior desafio que nós temos hoje é esse. Porque as pessoas tendem a dar essa agenda. Isso aqui é coisa do RH. Não é, gente. Não é. E se vocês continuarem pensando que a gente vai continuar mais 5 anos nessa discussão, né? E vocês vão estar perdendo aí muita coisa, porque o ambiente de negócios ele é mais veloz do que nunca, né? A gente está vivendo um mundo bunny. Então, no mundo bunny, a gente precisa entender que diversidade e inclusão não é agenda do RH, é uma agenda estratégica de negócio e é da responsabilidade do comitê executivo. Acho que vai por aí. Faz sentido? Você lembra da sua época do consultor? Era mais ou menos assim também? Genial, eu achei que você colocou super bem. A gente podia continuar aqui conversando horas, né? Eu tenho aqui um monte de outros temas, assim, um monte de histórias que eu gostaria quase que de te consultar mesmo a respeito, mas infelizmente o nosso tempo aqui deu. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer. Acho que foi uma conversa maravilhosa, assim, jogou luz em muitos pontos importantes de verdade, que ecoarão por muitos anos. Essas modificações que a gente fizer hoje, ou que não fizer, ecoarão por muitos anos. É isso mesmo. Né? E eu queria, se você se sentir à vontade para fazer uma última declaração, assim, se as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje tiverem que sair com uma coisa na cabeça, guarda isso daqui. O que você gostaria que fosse? Olha para você, olha para dentro, sem medo. Se você conseguir olhar para você sem medo, você não vai ter medo de olhar o outro. Sabe por quê? Porque somos todos igualmente imperfeitos e vulneráveis. Estamos absolutamente todos precisando de acolhimento, de oportunidades e de uma mãozinha que segura e fala assim: vai ficar tudo bem, inclusive você. Então olha para você, independente do lugar que você ocupa, acolha suas vulnerabilidades. Depois disso, você vai conseguir acessar o outro. E quando você conseguir acessar o outro, você vai entender o quanto é importante essa agenda, o quanto ela é estratégica e o quanto ela é propositiva para mim, para você, a CEI, para todas as organizações e para toda a turma que estiver nos ouvindo aqui hoje. Então, acho que é esse meu recado. O famoso de perto ninguém é normal, né? Se você olhar para você... Que bom, né, Cê? E que bom! É isso mesmo. É a cor é o que dá, é o sal da terra. É isso. Muito bom. Ana, mais uma vez, super obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um webinar do Hannah Arendt. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem com os amigos e até a próxima.